A prisão do ex-presidente Michel Temer na Operação Lava Jato colocou fogo no cenário político brasileiro. Para analisar o impacto da decisão judicial no xadrez da política nacional, a gente conta com a presença, então, do cientista político Marcos Rocha e o advogado Carlos Bonamigo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite, obrigado. Bom, olha, vamos começar na semana do embate entre STF e Lava Jato. A gente tem que voltar umas casinhas para entender todo o contexto, né? Surge esse fato novo, Michel Temer preso. Que impacto vocês acreditam que possa ocorrer no xadrez político? Já se fala, inclusive a Bolsa deu reflexo, né, sobre a reforma da Previdência, o impacto direto na votação. Só isso ou tem mais coisas por aí envolvendo o judiciário, por exemplo? Bom, amigo. O Brasil não é para amadores, como dizem, né? O caso nos lembra, em alguma medida, o episódio da JBS, que impediu o governo Temer, agora preso, de tocar algumas reformas que se reputavam muito importantes para o país na época, né? Agora, olhando para o futuro, muitas questões mudam. A própria agenda do Congresso foi profundamente impactada. O Rodrigo Maia suspendeu a agenda, de forma que as discussões a respeito da reforma da Previdência não estão em andamento, a própria relatoria não foi atribuída ainda, então com certeza se perde. Agora, do ponto de vista do embate entre os poderes, chama ainda mais atenção o que está acontecendo. Níveis diferentes do judiciário, o STF e o primeiro grau, estão num embate nem mais velado, claro agora. E, ao mesmo tempo, o Congresso atribui a prisão a uma suposta represália do time do Moro ao Maia, que há pouco tempo atrás estava retrucando, batendo boca com o Moro. Então, eu acho que, em princípio, certamente são muitas as repercussões, cada uma delas merece um comentário em si. Sim. Bom, já incluímos também essa questão do judiciário, vou passar também para ti, Marcos. Alguns críticos realmente disseram que a Operação Lava Jato deu um recado, né, para aqueles, especialmente para o STF e para a opinião pública. Dá para acreditar nisso também? Porque volto depois na pergunta, e especialmente passo para o Bonamigo, na questão da legalidade desta prisão, né, se essa prisão foi legal. Primeiro, análise política, Marcos. Eu acho que não é verossímil que tenha sido uma resposta política imediata, né? Isso são uma de pelo menos 13 investigações em torno do Michel Temer, que está correndo há meses já, né? Do Porto de Santos, da delação do Wesley e essa que envolve Angra 3, tá? Essa é a mais fraca de todas, a que está menos pronta de todas. E isso tem a expectativa dele ser preso desde janeiro, né? Quando a gente se lembra do final do governo dele, tinha inclusive negociações políticas para dar um lugar com fórum privilegiado para ele, para que ele não fosse justamente preso por esses juízes de primeira instância que estão tendo uma ação um pouco mais voluntariosa e mais contestada também. Bretas, antes era o Moro, né? Então eu não acho verossímil, não parece verossímil que tenha sido uma resposta imediata. Agora, é óbvio que ela se insere num conflito e tu tem poderes tentando reagir à Lava Jato, né? Tanto o STF tentando colocar alguns freios, o próprio Legislativo, e aí a gente vê que a própria peça do Bretas lá já tenta antecipar algumas coisas, e ela, o que traz de novo, digamos, para o processo político? O cenário hoje foi do Bolsonaro voltando dos Estados Unidos, depois de se encontrar com o Steve Bannon, recarregado numa ideia de política populista que esse sujeito advoga, que é de denúncia das elites políticas como um todo. Então, se a gente olha todo o pessoal que gira em torno dele, os filhos dele, os assessores dele, eles voltaram dobrando a aposta em culpar o establishment político de todo o mal. Já numa relação muito ruim com a Câmara. E um governo que não está fazendo absolutamente, não está entregando nada do que prometeu. Pelo que eu pude ver nas redes, assim, tem uma tentativa de colher um pouco, Bolsonaro colher um pouco os frutos que eu acho que não se deve só à Polícia Federal e muito menos ao governo, da prisão do Michel Temer. O que eu acho que aí ampliou o distanciamento e criou mais conflito com o Congresso. E, especialmente no caso, a gente pode incluir a bancada do MDB, a gente sabe, a
força que tem o MDB, e isso pode realmente prejudicar diretamente a votação da reforma? Não só para o MDB. O Michel Temer é tido em bom conceito por todo o Centrão, né? Teve um perfil razoavelmente conciliador com o Congresso, né? Apesar das denúncias de corrupção, não foi alguém que criou conflito com o Legislativo, então não se restringe ao PMDB. E é óbvio que isso vai trazer muita dificuldade para... Eu acho que hoje não tem condições de votar a reforma da Previdência. Não foi por outro motivo que a Bolsa reagiu, aparentemente subiu no telhado, né? O governo hoje não tem como negociar com o Congresso. O governo contava não com o líder do Congresso, contava com o Maia e com os tweets do Carlos Bolsonaro, fazendo piada com o Maia, porque ele é casado com a enteada do Moreira Franco, que também foi preso. As coisas tomaram um nível de ataque pessoal que cada vez mais, talvez não adianta só negociar mais com o Congresso, entendeu? Quer dizer, a gente nem sabe mais o que falar, porque eu estava vindo para agora, o que o Bolsonaro falou sobre o Maia? Ele está agindo que nem uma namorada que quer brigar com o seu parceiro. Que quem nunca teve uma namorada que foi lá e fez não sei o quê para te tentar ir lá conversar com ela para voltar. Ou seja, é um nível de falta de liturgia ao cargo que a gente nunca viu. E eu acho que o Bolsonaro está apostando num conflito com o STF, em alguma medida, com o Congresso, a gente não sabe onde vai dar. Você já está mexendo até nas análises aí agora, quando tu usaste a metáfora do subiu no telhado. A clássica piada dela, aquela para tentar aliviar uma notícia ruim. Parece que, em algum grau, o Bolsonaro ainda não se desligou da própria campanha, como se o objetivo dele no cargo fosse ganhar a popularidade desse determinado segmento da sociedade. E as pessoas ligadas a ele vêm fazendo provocações a pessoas que são chave para a aprovação dos projetos que ele coloca na mesa, né? O relacionamento da presidência com a presidência da Câmara está muito abalado por causa disso. E usa figuras de linguagem bem características de uma comunicação através das redes sociais, diretamente, com o uso dessas figuras como, né, namorada, entre outras coisas do tipo. Agora vamos tentar entender juridicamente isso, né? Alguns juristas defendem de que esse rito para a prisão de Michel Temer foi um rito exagerado, né, na medida em que a justificativa da Operação Lava Jato era, por exemplo, de que os crimes ainda eram praticados até ontem e de que haveria uma possibilidade de destruição de provas. Isso se justifica? Justifica essa prisão agora, nesse momento, na tua concepção, meu amigo? Eu li a decisão do Bretas e ali no direito existem vários posicionamentos e muitas vezes é difícil tu dizer que algum posicionamento ele é errado necessariamente ou ilegal, porque dependendo de como tu interpreta as normas, tu te autoriza um determinado entendimento. E esse é um grande problema do direito, né? Na medida em que, e isso que é atribuído à decisão do Bretas, é afirmado que antes ele tem o desejo de prender e depois ele busca os fundamentos necessários para isso. Isso é o que dizem. O Bretas faz uma ginástica na decisão, trazendo vários dispositivos de tratados internacionais, inclusive, que viriam dar conforto à prisão antes da própria condenação, segundo a interpretação dele, porque esses mesmos acordos internacionais admitem outras interpretações. Então, eu certamente, no lugar do Bretas, não teria não teria deferido a prisão, sinceramente. Mas é interessante na decisão como ele se antecipa e nesse jogo de xadrez no embate do primeiro grau com o STF, ele já se antecipa para fundamentar a decisão dele de forma a evitar a reforma dessa decisão pelos tribunais superiores. Quer dizer, a partir dos fatos da semana passada, que tu bem lembraste, do STF decidindo que casos em que a corrupção é relacionada à Caixa 2 de campanha, a competência seria da Justiça Eleitoral. Em condições normais, isso não afetaria diretamente qualquer processo a respeito de corrupção. Mas o Bretas se antecipa e ele gasta uma boa parte da decisão fundamentando que não se trata de Caixa 2 eleitoral e, portanto, que a competência não seria da Justiça Eleitoral. E ali já dando um claro recado para o STF.
também trazendo alguns fundamentos muito interessantes a respeito das repercussões da própria corrupção. E daí ele cita que a corrupção, ela não pode ser, a gravidade da corrupção não pode ser comparada à gravidade do crime de violência física, porque aquele criminoso que rouba uma pessoa, ele comete a violência contra uma pessoa, aquele grupo limitado que está sendo assaltado, lesado. Enquanto a corrupção, ela em um ato singelo, aparentemente não violento, causa a morte, inclusive, de centenas de milhares de pessoas, às vezes, principalmente no contexto em que a gente está falando agora da corrupção, que não é mais a corrupção de milhão, mas a corrupção de bilhão, que está por aí difundida. Então, me parece um esforço do Bretas para fins de fazer caber o caso concreto dentro do conceito de prisão preventiva. Me parece que ali não estão bem caracterizados. E é bom lembrar que esse é um caso bem diferente, por exemplo, do caso do Lula, que o Lula ele tem uma condenação em segundo grau, já então uma análise exauriente do processo, enquanto o Bretas, na própria decisão dele, afirma que esse momento, o momento do pedido cautelar, ele é um momento ainda de uma análise não tão profunda do caso. Quer dizer, do ponto de vista jurídico é difícil de sustentar essa decisão. Mas também no jogo de xadrez da Lava Jato, não é de afastar a hipótese de que faz parte dos planos da própria operação que essa decisão seja reformada, o Temer seja solto para mais uma vez as redes sociais se voltarem contra os órgãos que vierem a reformar essa decisão. Especialmente o ministro do STF, que tanto se fala, se soltar. Né? Exato. Olha, estamos aguardando o ministro tal, para não falar especificamente do Gilmar Mendes, né? Os memes correm por aí. E é muito perigoso isso, porque se nós deslegitimarmos de todo o judiciário, os processos judiciários, admitindo que as prisões e as solturas são partes não de decisões técnicas jurídicas, mas de um embate político, braços de grupamentos políticos, pelo menos, então como que nós vamos nos submeter à justiça? Como que o cidadão comum vai se submeter à justiça? E como evitar que pessoas que são inocentes, por causa do clamor punitivo, não vão mais cedo ou mais tarde parar na cadeia? Bom, agora vamos já que usamos figuras de linguagem, né? O Marcos usou, vou usar também. Todo mundo fala no dito popular que é fácil bater em alguém alcoolizado, bater em bêbado. Tá? Vide a popularidade de Michel Temer, as últimas pesquisas, quando estava no poder. Muita gente vai dizer, é fácil fazer isso agora, e o clamor, como disseste, popular, justificaria isso. Agora, para surpresa de muitos, o PT cobrou explicações sobre a prisão de Temer, afirmando que era ilegal. Qual a intenção do partido nesse xadrez político, Marcos? Acho que é de manter as críticas à Lava Jato, né? De manter o discurso de que, enfim, que a prisão do ex-presidente Lula foi injusta, foi excessiva, que todo esse processo ele é viciado, né? Então, desde as primeiras vezes que eu vim aqui, foi para, né, a gente discutir a possibilidade do Lula ser candidato, a gente já discutia assim, como estava sendo central para o PT a ideia da eleição com Lula e depois Lula livre. É basicamente a única coisa que o PT tem como agenda hoje, né? É denunciar o arbítrio do sistema de justiça no Brasil. Então, eles estão mantendo, digamos assim, uma coerência com esse discurso prévio que é tão central para o partido hoje. E é bastante previsível também, porque nós não sabemos qual é a notícia que vem amanhã. Nós sabemos que o PT vai desconstruir ela para colocar o pessoal da Lava Jato como as pessoas más e o próprio partido como idôneo. E a ponto de afirmar nessa nota que eles publicaram que a Lava Jato fazia isso com o Temer porque o Temer já não teria mais nenhum poder. E o Temer já teria sido usado para os interesses internacionais, dos interesses internacionais, do sistema financeiro e mais um outro ator aí que eles colocam em todas as publicações, né? Então, nada mais do que a narrativa do PT, um partido moribundo, mas ainda com muito poder,
e que, em princípio, não reflete o que está acontecendo de fato, porque não me parece que o Temer tenha desfeito as alianças e os conchavos e que ele não saiba dos rabos presos de todos aqueles que, durante quase 4 décadas, né, como diz a decisão, uma organização criminosa política de 4 décadas no Brasil, não me parece que ele deixe de ter poder a ponto de estar sujeito a uma espécie de perseguição política tão rasa assim. Bom, agora a partir disso, quais os próximos movimentos da Lava Jato? A gente pode apresentar dentro desse cenário. A opinião pública fala em outros nomes que estavam diretamente ligados a Michel Temer, né, que estavam compondo, por exemplo, ministérios, cargos de chefia. O que a gente pode imaginar, Marcos? A Lava Jato vai seguir ainda com foco em Temer ou pode apresentar outros atores? A Lava Jato está no momento uma encruzilhada, porque teve, né, a derrota primeiro com o tal do fundo que tentaram criar com o dinheiro que pegaram de volta da Petrobras e que foi unanimemente criticado, com essa decisão de que a Justiça Eleitoral vai ficar com os casos de corrupção que forem conexos com Caixa 2. Eu acho que continua entre os políticos uma ideia de que, bom, mesmo entre os chefes do próprio Ministério Público e do Judiciário, não só entre a presidência e o Congresso, de que a Lava Jato tem que ter o fim, já tem 5 anos de operação, né, e que ela tem que chegar ao fim em algum momento, né, e que ficar colocando tudo dentro da Lava Jato, investigar todo mundo dentro da Lava Jato tem trazido problemas. Eu acho que segue esse processo, tá, de colocar barreiras à Lava Jato, e cada vez que alguém colocar uma barreira, uma nova operação vai vir e bom, até onde vai esse jogo de gato e rato, para continuar hoje é um dia de metáfora, né? Até onde vai isso, não sabemos, mas o fato é que eu acho que sempre que tiver uma reação à Lava Jato, um limite, vem logo em seguida uma prisão com muito noticiário, e todo mundo tentando, de alguma forma, se apropriar disso, né? Então a gente viu o PT deu um significado à prisão do Michel Temer que interessa para eles, o Bolsonaro e suas redes, né, que estão em volta dele deram outros significados. O Brasil está mudando, um presente de aniversário para o Bolsonaro. Então pode ver que interessa aos políticos no momento que a agenda de debate público não é legal, não é propositiva, né? A pauta do Congresso está parada. É a grande coisa que tem para se discutir na política hoje, é como se fosse um futebol de Brasília hoje, e todo mundo tenta tirar alguma casquinha, né? Bom, há alguém que consiga acalmar os ânimos entre Rodrigo Maia e o Planalto? Isso parece que agora é uma questão fundamental, não só para o governo, mas, como todo mundo diz, para o futuro do país. Independente se você aprova ou não esta proposta de reforma, há um consenso de que isso tem que acontecer de algum jeito, ou se abandonar completamente. E fico pensando, se não passar agora nesse primeiro semestre, vide a pesquisa que apresentamos ontem, mostrando a queda de popularidade do presidente Bolsonaro, já logo no início, tanto se falava no capital político, nos 100 primeiros dias de namoro da população com o presidente. O que pode acontecer agora? Realmente a namorada, vamos usar a metáfora, o presidente, vai ter que ser conquistada de novo? Existe uma outra namorada que pode substituir ele nesse casamento aí entre Congresso e Planalto? Infelizmente não, porque estamos numa democracia, existe a nossa separação de poderes e a verdade é que os poderes precisam ter alguma harmonia entre si. O Maia, ele tem um poder decisivo, ele é crucial para a aprovação de qualquer das reformas. E o conflito que está acontecendo por essa ação muito pouco protocolar, tanto do Bolsonaro como do Moro, que criou essa discórdia recente, é muito complicada. Até a gente vê pelos Estados Unidos, né, em que nas eleições de midterms, as últimas eleições exclusivamente parlamentares nos Estados Unidos, o Trump perdeu a maioria ali, apesar de ser um governo que, do ponto de vista econômico, tá com uma economia muito pujante, praticamente pleno emprego, quer dizer, fazendo aquilo que se sonha de um líder em vários aspectos, mas apanhando com muita força numa pauta moral, e me parece que, mutatis mutandis, isso pode vir a acontecer aqui com relação ao Bolsonaro.
A gente vive, de certa forma, permanentemente num período eleitoral pelo menos das eleições da Dilma Rousseff para o segundo mandato, e ele está sob crítica ferrenha durante todo esse período, né? Vamos ver, eu faço votos que eles consigam se encontrar e baixar o nível da discussão para que consigam fazer as composições que são necessárias, né? Porque do jeito que está, aparentemente o Bolsonaro vai conseguir subir a sua popularidade junto à turma das redes sociais, agora a gente não vai ver aprovadas as reformas. Cuidado com a figura de linguagem, porque baixar o nível, não sei se para alguns pode ser interpretado como baixar o nível da discussão, no sentido de bater boca. Sim. Né? Mas acredito que o que tu quis dizer foi de uma conversa voltada ao país, e não a birra entre um e outro, o que um acha, o que e um num não acha. contexto em que nós estamos passando por uma novidade na política, porque desde sempre, pelo menos desde a redemocratização, muitos dos projetos das reformas foram passados pela compra dos votos. Sim. Não só por meio de emendas no orçamento, mas por mensalão e corrupção e troca de cargos. O Bolsonaro, ele se propõe a fazer isso de maneira diferente, pelo menos isso é o que ele diz. Sim. Agora, isso é novo para os parlamentares que estão lá e se ele quer fazer esses projetos passarem pelo mérito, pois então ele vai ter que conversar com as pessoas. E aí fica uma coisa, Marco, que a gente deve analisar, pelo menos esse fenômeno não é novo no Brasil, onde a gente vive um presidencialismo, muitos falam em presidencialismo de coalizão, mas de fato a força do presidente do Congresso. Isso já não é a primeira vez que a gente está vendo esse filme, como o presidente da República depende de uma negociação direta com o presidente do Congresso. Isso é uma coisa boa, na verdade, né? Porque o termo presidencialismo de coalizão, quando ele foi criado em 87, num paper que diz o seguinte: olha, o sistema brasileiro, da forma como ele é desenhado, onde o presidente não tem a maioria do Congresso nunca, ele vai conduzir ao caos institucional, ele vai conduzir à ingovernabilidade, à paralisia decisória. Ao longo dos anos 90, o que a ciência política viu? Bom, o Brasil é governável. Tu pode não gostar, né, do governo X ou Y, do Fernando Henrique, ou depois tu não gosta do Lula, mas o Brasil funciona. Sobretudo porque a mesa do Congresso, das duas casas legislativas, ela tem esse poder. Então, se o presidente, né, dialoga com o presidente da Câmara, tem ali um mecanismo de coordenação. Pode estar comprando os votos de apoio via emenda parlamentar, o que não é sinônimo de corrupção, tá? Custa barato e quem decide a pauta é o presidente da Câmara. Então, na verdade, sempre esse poder da mesa das casas legislativas são uma coisa boa. Elas ajudaram o Brasil a ser governável. Bom, gente, muito obrigado pela presença dos amigos, sejam sempre bem-vindos, que a gente possa discutir, né, um nível mais alto, em um determinado momento, a política brasileira voltada ao povo brasileiro. Isso é fundamental. Bom amigo, sempre é um prazer te receber. Da mesma forma, Marcos Rocha.